Glória a Deus, glória a Deus. Povo de Deus, Pai do Senhor, mais uma vez. Bom estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus, para que possamos entender a dimensão, a largura, o comprimento daquilo que Deus tem e quer para nós como igreja dele. As revelações que o Senhor tem dado para a igreja, as revelações que Deus tem dado para o seu corpo. O corpo no que se diz respeito ao corpo místico, a igreja invisível, na qual faz parte do corpo, faz parte da cabeça, que é o que comanda todo o corpo. E nós fazendo parte do corpo de Cristo, nós temos a dispensação dele em nós. Ou seja, Deus dentro da gente, através do Espírito da revelação, através da palavra de Deus que habita dentro de nós. E eu peço aos irmãos para que possamos entender, para que possamos mergulhar e meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo de número 1 aí em diante. Espero que você tenha pego o seu marca-texto, sua caneta, para que a gente marque os textos, para que a gente venha entender. Hoje nós vamos ver um texto, nós iremos ver um tema muito propício, muito poderoso, e é muito profundo no que se diz respeito à revelação e à iluminação de Deus para nossas vidas, ok? Nós vamos ver sobre o maná. O maná, o que era o maná? Você sabia que o maná é resposta de murmuração? Isso mesmo. Deus respondeu ao povo através de maná. Deus ouviu a murmuração do povo de Israel e disse: por causa da sua murmuração, Deus ouviu, nós vamos ver como está escrito, de Deus ouviu a murmuração do povo de Israel, e ouvindo a murmuração, Deus envia o maná, porque o povo era carnal, o povo era temporâneo, era temporal, eles queriam ver para crer em Deus, só que eles já tinham visto um tempo atrás, Deus abriu o mar vermelho, Deus caminhar com eles numa coluna de fogo, Deus fazer o sobrenatural, matar primogênito, Deus mandar piolho, mandar trevas, mandar saraivas, mandar fogo, mandar praga de rã. Então, eles já tinham visto e experimentado do poder de Deus nas suas vidas como livramento, e para os egípcios foi uma base de como se fosse julgamento, como se não, foi um julgamento para o povo do Egito. Só que o povo de Israel, os israelitas, os filhos de Jacó, como a Bíblia denomina, eles eram carnais, precisavam amadurecer, precisavam crescer, porque não só porque saíram do Egito, eles estavam preparados para receber e ter a experiência com Deus. Por isso que Deus fala em Deuteronômio, fala para Moisés: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai, que anuncia. Porque quando nós somos obedientes à palavra de Deus, o pão se torna terceiro, o pão se torna algo que vai acontecer posteriormente por ter obedecido a voz de Deus. Ou seja, quando obedecemos a voz de Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, nós só temos que desfrutar da bondade e da vontade de Deus. Só que quando nós desobedecemos a palavra, a voz, não acreditamos no que Deus quer falar para conosco, aí nós experimentamos a mão pesada de Deus. Então, para que nós entendamos, para que nós experimentemos a vontade de Deus, a virtude de Deus, vamos obedecer a palavra, vamos vivenciar na palavra, porque se Deus nos pôs no meio do deserto ele vai saciar-nos do pão, porque ele quer experimentar o povo dele, ele quis experimentar o seu povo. Claro que isso
faz, e isso mostra um exemplo, uma lição para que nós aprendamos também. Deus quis experimentar o seu povo para ver em que o seu coração estava, onde o seu coração do povo de Israel estava. Porque quando a luta, quando a prova acontece, quando a prova cresce, quando a prova sobrevém sobre alguém, sobre algo ou alguém, e a pessoa abre mão, começa a murmurar, ela começa a demonstrar o que está no seu coração, ela mostra em quem confia, porque o único momento em que nós mostramos em quem confiamos é na hora da luta, porque só falar, Deus eu confio em ti, Deus eu confio em ti, Deus acredita em ti, quando tá tudo bem é muito fácil, mas quando na hora da tribulação você falar, Deus, em ti eu confio, eu corro aos teus pés, só o Senhor pode solucionar, nós, de fato, nós não estamos apenas falando, mas nós estamos vivenciando a vontade de Deus. Jesus demorou 40 dias, ou Jesus ficou 40 dias sem comer pão, sem beber água, sem nada, só esperando Deus falar, Deus agir, e Deus, através dos anjos, mandou pão e Jesus comeu do pão. Ok? Então, obedeça. Por mais que pareça demorar, por mais que pareça distante a vitória, Deus vai mandar os seus anjos para trazer a resposta para o seu povo. Vamos dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Ele merece. Então, nós iremos aprender neste tempo os segredos do maná. Isso mesmo. Os segredos do maná. Aqui nós iremos ver alguns segredos que continha ou que tinha no maná, ok? Então acompanhe comigo aí, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 16, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu de Elim até o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do segundo mês, depois da saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Observe esse tempo, observe como está escrito. E o povo, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel lhe disseram: era preferível morrer nas mãos do Senhor Jeová na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne, e quando comíamos pão em abundância, mas nos trouxestes a esse deserto para matardes a toda a congregação de fome. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: eis que farei chover sobre vós pão dos céus, e o povo sairá e recolherá cada dia a porção necessária para cada dia, e assim vos porá à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Mas no sexto dia preparareis o que trouxerem, pois será o dobro do que colhem cada dia. Versículo 6. Acompanhe comigo. Então Moisés e Arão disseram aos filhos de Israel: esta tarde sabereis que o Senhor Jeová vos resgatou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, pois ouvi as murmurações. Marque aí, por favor, marque aí. Pois ouvi as murmurações, ou as vossas murmurações contra o Senhor. Deus está dizendo que ouviu a murmuração. Moisés está dizendo aos filhos de Israel que Deus ouviu as murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para murmurares contra nós? Ou pois quem somos nós para que murmureis contra nós? É uma pergunta. E acrescentou Moisés: esta tarde o Senhor vos dará carne para comer, e pela manhã vos dará pão até vos saciardes. Pois ele ouviu as vossas murmurações. Observe outra vez a palavra murmuração. Deus ouviu as vossas murmurações feitas contra eles. Pois quem somos? Tende em conta que vossas murmurações
não são contra nós, mas sim contra o Senhor Jeová. E disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos à presença do Senhor Jeová, pois ele escutou as vossas murmurações. Quem está acompanhando aí, velho? Quem está acompanhando aí? Versículo 10. Ele acompanhou as vossas murmurações. Versículo 10. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, e olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: ouvi as murmurações. De novo, Deus está agora falando para Moisés, só que Moisés antes estava falando para o povo. Deus ouviu a murmuração de vocês. Deus ouviu a murmuração. Quem somos nós? Quem somos nós? Moisés está deixando bem claro que Deus ouviu a murmuração, as murmurações. Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: entre as duas luzes, ou ao entardecer, em outras traduções, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Olha só, queridos, olha só que poderoso. Deus respondeu a oração, ou Deus respondeu a murmuração, mandando carne e mandando pão. Deus, vou repetir, Deus, a Bíblia está dizendo que Deus respondeu o seu povo porque eles murmuraram. E como Deus respondeu? Com pão e com carne. Carne pela tarde, e de manhã iria saciar e iriam fartar-se de maná, manahu, que os israelitas, quando caíram no campo e foram buscar, eles perguntavam: o que é isso? O que é isso? O que é isso? A palavra em hebraico significa manhu, ou manhu. Manhu significa maná, que eles estavam perguntando: o que é isso que caiu? Porque eles não sabiam, era desconhecido deles o que tinha acontecido. Só que Deus, ele provê, Deus manda pão e carne, carne e pão para o seu povo, por causa que eles estavam murmurando. Agora acompanhe comigo. Se o povo não murmura, o que Deus não ia mandar? Ah, para com isso. Se Deus, vou repetir, se o povo não tivesse murmurado, o que Deus, se tivesse adorado, se tivesse clamado, fosse a Moisés e falasse: Moisés, Deus está conosco, vamos orar. Moisés, nos ajuda, em oração, nos ajuda. Mas não, eles foram a Moisés para murmurar e murmuraram contra Deus. E Deus mandou como murmuração, como resposta da murmuração, maná. Deus respondeu maná com maná e com codornizes. Só que Deus responde à altura daquilo que você é. Vou repetir. Deus só responde à altura daquilo que nós somos. Já que o povo era carnal, Deus ia responder para eles de forma carnal, porque eles queriam carne e eles estavam com saudade da carne do Egito. Deus falou: já que a sua carne, a sua garganta está ficando seca, está com saudade, eu vou te dar carne para você saciar. Mas o que eu tenho para você é muito maior. Só que você não amadurece, não cresce, aí fica difícil para mim te abençoar do jeito que é para ser abençoado. Ok? Então, Deus queria abençoar o povo. Deus ia abençoar o povo de uma forma muito melhor. Mas só que como o povo murmurou, Deus mandou maná. Então já desconstrói a tese de que o maná é a bênção. Maná não era bênção, irmão. Maná era resposta de murmuração. E onde que Deus vai responder? Ou como Deus vai te dar uma coisa boa, sendo que você está murmurando? Como que Deus irá nos dar uma coisa boa, sendo que abre-se a boca só para murmurar e para reclamar, e nunca para adorar? Fica meio difícil, ok? Então, o maná é uma resposta de murmuração. Maná é resposta de murmuração. Mas vamos ao texto que nós iremos ver. Vamos ao texto dos segredos do maná. O maná é uma tipologia, é um tipo de Cristo. O que é tipo?
Tipo é algo, tipo, vou escrever aqui para nós entendermos. É algo ou alguém. Algo ou alguém. Algo ou alguém que aponta, aponta para Cristo. Para Cristo, para que quando chegue em Cristo, venha revelar-se ou venha ser revelado o que foi tipado. Ou seja, para ter uma tipologia, para ter um tipo, tem que ter um antítipo. Ou seja, Jesus é um antítipo e o tipo são divididos em duas classes. Os tipos pessoas ou tipo humanos e os tipos não humanos. Como assim tipo humano? Tipo humano, Isaac, quando foi ao Calvário, quando ia ser imolado por Abraão, Caim, quando matou Abel, Abel é um tipo de Cristo, quem mais? Adão é um tipo de Cristo, ou seja, tem os tipos humanos e os tipos não humanos. Jacó é um tipo de Cristo, Edom é um tipo, ou Esaú é um tipo de Adão. Ou seja, Isaac, quando foi se casar, ou Eliezer foi buscar sua esposa, a esposa para Isaac, Isaac estava representando Jesus, era um tipo. E qual é aqueles tipos que não são humanos? Que não são humanos. É a árvore da vida. É a pedra que seguiu o povo no deserto. É a água que saiu da rocha. Era a coluna de fogo. Era o maná escondido. Era o maná que estava depositado. Era a vara de Arão que floresceu na presença de Deus e foi tirada para mostrar como testemunho e foi posta de novo. Ou seja, os tipos são coisas ou algo ou alguém que são os figuras que são humanos ou não humanos que servem para mostrar que iria vir alguém poderoso para cumprir tudo aquilo que estava sendo familiarizado e revelado por Deus. Por exemplo, os sacrifícios. Todos os sacrifícios de cordeiro, de boi, de bode, os bodes expiatórios, o dia do Yom Kippur, tudo aquilo ali era um tipo que representava, que apontava a Cristo, que mostrava que o sacrifício iria vir melhor. Ou seja, tipo é quando aponta-se para alguém, só falando assim, aquele que está vindo é melhor. Quando acontecia no Antigo Testamento, é porque estava falando assim, tá vindo algo melhor, tá vindo uma coisa melhor, tá vindo, só mostrando, apontando, fala que tá vindo uma coisa melhor. Quem tá conseguindo pegar aí, ok? Então, tipo, é algo ou alguém que aponta para Cristo. E o maná é um tipo de Cristo. Maná é o que apontava, mostrava que iria vir algo melhor, algo mais poderoso. Só que no momento Deus tinha disponibilizado para que eles experimentassem o que Deus já tinha preparado desde os séculos passados, ok? Vamos lá, acompanhe comigo então. Versículo 4, capítulo 16. Vamos falar de 5 tipos de Cristo no maná. 5 tipos de Cristo no maná. Vamos lá, versículo 1, versículo 4. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: eis que farei chover sobre vós pão dos céus. Ou seja, pão dos céus iria vir sobre o povo. Qual o primeiro tipo de Cristo? Qual o primeiro tipo de Cristo que nós vemos no maná? Primeiro tipo, veio do céu. Assim como Cristo veio do céu, o maná também veio do céu, mas é só um tipo. Claro que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Já esse pão, o maná, ele veio do céu. Ele não desceu do céu, ele veio do céu. Farei chover sobre vós pão dos céus. Ok? Quem está conseguindo pegar? Claro que não é o céu dos céus. É os céus que nós temos aqui sobre nossas cabeças. Não é o céu onde Cristo morava. Só que é um tipo. Qual é o tipo de Cristo? Qual é o tipo?
tipo de Cristo, ok? Ó, tipo de Cristo. O primeiro, veio do céu. O segundo, o povo sairá e recolherá cada dia a porção necessária. Vamos lá. Deve ser recolhido. O segundo tipo de Cristo, o segundo tipo, deve ser recolhido. Deve ser buscado. Buscado. Ok? Ou seja, o primeiro tipo de Cristo, ou a primeira simbologia que vemos no maná, e as ordens que Deus deu. Primeiro, de onde ele veio? A natureza. Veio do céu. Qual é o segundo tipo, segundo ponto que ele deveria, que ele tinha, ele deveria ser buscado. O maná era buscado, deveria todo dia sair da sua casa, sair do seu tabernáculo, sair da sua tenda e ir buscar no campo o maná. Assim como Cristo, devemos buscar todos os dias buscar a Cristo. Segunda, quarta, sexta, terça, quarta, quinta, todos os dias buscar a Cristo como se fosse o maná. Mas não é o maná, melhor do que o maná. Mas o maná é um tipo de Cristo que todo dia deve ser buscado. Aí Deus mostra a importância de que o maná tinha para que eles viessem sobreviver. Que sobreviveram com o maná 40 anos no deserto. Vamos lá. Terceiro aspecto do maná. Terceiro segredo. Terceira tipologia. Terceiro tipo do maná. Porção necessária para cada dia. Ou seja, tinha que ter uma porção diária, uma porção contínua. Ou seja, deveria ser uma porção para cada dia. Uma porção, o terceiro aspecto, uma porção para cada dia. Para cada dia, ok? Era uma porção para cada dia. Então, o ponto 3, o terceiro tipo de Cristo no maná é: o primeiro, veio do céu; o segundo, deve ser buscado; o terceiro, uma porção diária, é uma porção para cada dia. Hoje conhecemos um pouco de Deus, amanhã conheceremos mais e mais de Deus. Então, a cada dia nós vamos buscando a vontade de Deus. Ponto 4, o quarto tipo: e assim vos porei à prova, versículo 4. E assim vos porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Vou repetir. E assim vos porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Ou seja, comer o maná era passar pela prova da fidelidade à palavra de Deus. Ou seja, quando eu comia o maná, eu passava pela prova da fidelidade. Passar pela prova da fidelidade. Ok? Da fidelidade. Ou seja, quando comíamos o pão, quando eles comiam o pão, melhor dizendo, eles passavam pela prova da fidelidade. Quinto e último: mas no sexto dia, versículo 5, mas no sexto dia preparareis o que trouxeram, pois será o dobro do que colhem cada dia. O sexto dia, o quinto aspecto. Quinto aspecto, qual era? O sexto dia é o dia da obra de Cristo para alcançar as bênçãos físicas e espirituais. O quinto maná, o quinto dia, o quinto aspecto era para experimentar a abundância de Deus. Vamos dar glória a Deus aí?
a abundância, porque o maná não apodrecia. Pegava na cesta, mas na sexta pegava para a sexta e o sábado. Por isso que Jesus ensinou o pão nosso de cada dia, o pão que nós não podemos escolher no sábado, Deus dá na sexta, mas o pão não estraga, o pão é guardado. Aí está os cinco tipos de Cristo no maná. Que Deus em Cristo te abençoe, te prospere e multiplique na sua vida e na sua família. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos continuar com o maná. Vamos experimentar mais e mais profundidade da revelação do maná. Deus abençoe, queridos, e que você continue nessa perseverança, buscando a palavra de Deus e sendo fiel à sua palavra. Deus abençoe e até a próxima. Nos veremos.